Olá pessoal, professor Átila aqui. Vamos falar sobre os conceitos de informática e sua história. Vem comigo! Bom, dentre os conceitos da informática básica, veremos o que é hardware e a questão de peças, software, que são os programas do computador. Vamos falar também sobre sistemas operacionais, armazenamento de dados, como que os dados são guardados dentro do computador. Internet, como que é o funcionamento? Como que a internet chega até a sua casa? Editores de texto, planilhas e apresentações. Esses três últimos fazendo parte do nosso pacote Office, muito utilizado por empresas, tá bom? Primeiro, o conceito básico de informática. Então, a informática ela é a denominação dada a um grupo de conhecimentos relacionados ao quê? Presta bastante atenção nessa parte, porque a questão da informática em si, ela trabalha coleta, ela trabalha o processamento de informações, mas tem muito mais outras coisas. Então, dá uma olhadinha aí no slide. Relacionados à coleta, manipulação, armazenamento, transmissão, processamento do que? Informação. Tá? Por computadores, coloquei entre parênteses, ou meios eletrônicos. Então, vocês podem considerar computador qualquer meio eletrônico disponível que realize cálculos. Então, uma calculadora é um meio eletrônico, né? Um celular, um tablet, uma TV, então ela trabalha com armazenamento, com transmissão, com processamento de informações, ok? Mas e como que o computador chegou em nossas casas, no nosso trabalho, no nosso dia a dia? Primeiro, vamos remediar aí a questão da palavra computador, que tem sua origem no termo computar, que é a realização de cálculos. Então, imagine os primeiros seres humanos. Estavam lá, vivendo a sua vida de forma nômade, começaram a viver, né, em cavernas, em grupos, até o que a gente tem hoje, né, as grandes cidades. Então as pessoas foram se agrupando, deixaram de caçar e começaram a viver da agricultura e também cuidando de animais. E como que esse ser humano iria falar assim, tenho 3 ovelhas, se não havia ainda um método de contagem? Talvez comparando aí nos dedos, pensa lá o ser humano contando 1, 2, 3, 4, 5, mas possuímos quantos dedos? 10? 20 se contar com os dedos dos pés, na verdade? Então olhem aí. A primeira forma de contagem, de cálculo, de computar, foi utilizando os dedos. Depois, o ser humano começou a adquirir, né, novas habilidades e usar a contagem através de comparação. De repente, fazendo riscos numa parede, ou então guardando uma pedrinha para cada animal, né, para cada animal que ele tinha, uma pedrinha. Imagina a pessoa lá carregando 100 pedras, 200 pedras, muita coisa. Após aí alguns anos, o ser humano foi utilizando novas formas, né, de contagem. E uma delas, conforme a imagem que eu coloquei para vocês, é o ábaco. Talvez vocês já tenham visto isso aí na escola. O ábaco é uma ferramenta onde eu possuo algumas hastes com bolinhas coloridas e eles são responsáveis pela contagem, né, de unidade, de dezena, de centena, né, e por aí vai. Observe no nosso exemplo, 456.789. Olha aqui, se a pessoa tivesse que carregar essas 456 mil pedras, não teria jeito, né? Então, dessa forma, essa ferramenta, 5.500 anos atrás, começou a auxiliar, né, as pessoas no modo de contagem ou no modo de computar.
E a história da informática, ela foi evoluindo, então eu posso falar que o ábaco ele foi o ancestral do computador. Foi o primeiro computador que tivemos. E a partir dessa evolução, dessa descoberta, a evolução do ser humano foi essa, tentar adquirir novas formas de facilitar a sua contagem, a sua vida. Em 1642, por exemplo, surgiu a máquina de Pascal, uma grande máquina, né, que não utilizava ainda dispositivos eletrônicos, mas já conseguia realizar pequenos cálculos de soma e subtração. Hoje uma calculadora pequena já faz isso com muita facilidade e tem muito mais funções. E com a evolução, os computadores foram adquirindo o quê? Eles antes eram muito grandes, ocupavam vezes salas inteiras e foram reduzindo o seu tamanho. Então, em 1946, por exemplo, surgiram os primeiros computadores com dispositivos eletrônicos. Eram válvulas, luzes, a conexão deles através de vários cabos, a programação dele era mais complicada e eram utilizados como ENIAC para guerra. Né? Então não era nada que fosse disponível para os lares, né? Não havia ainda computador pessoal. O computador pessoal, o computador de escritório, por exemplo, só surgiu em 1959. Né? E ainda eram computadores muito caros. O computador pessoal, né? Aquele que você poderia ter na sua casa, foram a partir de 1984. É a quarta geração de computadores. Tá? Então, foram computadores que já tinham um mouse, que já possuíam uma tela colorida, né? Antigamente o computador não tinha nem monitor. E como que eu sabia as informações do computador? Você via essas informações através de luzes, né? Piscando lá na tela, ou então algum dado ou informação impressa. E nos dias atuais temos computadores cada vez menores, então, e o processamento mais poderoso. Um celular, por exemplo, faz muito mais que um computador como o ENIAC, que pesava aí 30 toneladas. Então, bem bacana essas informações, né? Na próxima aula nós vamos trabalhar sobre noções básicas de informática. Então, espero você.